No episódio anterior do programa Urbanidade Você Viu, visitamos o primeiro residencial de Fortaleza, que tem entre suas moradoras a bailarina Lena Beauty. Batemos um papo com o diretor do Festival de Cinema sobre arquitetura. Acompanhamos um fotógrafo que registra o balé nos espaços da cidade. Vamos repensar a cidade juntos? Então embarque nessa! O programa Urbanidade já começou. Buscar uma vida em equilíbrio com a natureza, utilizando recursos de maneira inteligente, também pode ser uma prática de quem vive no meio urbano. Em Caucaia, cidade da região metropolitana de Fortaleza, vamos conhecer a técnica da compostagem. No programa de hoje tem também uma entrevista com o arquiteto Valdo Figueiredo. Ele fala sobre a importância do planejamento urbano e mudanças na cidade de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. E para começar, vamos falar de um esporte que usa a cidade como pista, literalmente para movimentos bem radicais. Não tem nenhum skate, nenhuma bicicleta ou qualquer objeto. Estamos falando da turma do parkour. Os esportes urbanos fazem parte da realidade nas grandes cidades. E em Fortaleza não é diferente. Um esporte vem lutando pelo espaço e quebrando as barreiras do preconceito. Apropriação dos espaços, utilização do mobiliário urbano, movimento, esporte, lazer, terapia. Esse é o parkour. Tudo isso num movimento só. A gente vai bater um papo agora com o Rian Laisson. Ele tem 30 anos e há 15 anos pratica o parkour, metade da sua vida, né? Exatamente. A sua vida é o parkour? Não só eu, mas como a galera do Parkour Fortaleza, já tem uma longa data aí praticando esse esporte aqui na cidade, né? Aproveitando o meio urbano, né, que a gente tem, a arquitetura da cidade, que é bem propícia ao parkour. Então essa brincadeira foi se tornando uma coisa séria ao longo dos anos e está aí com o projeto do Parkour Fortaleza hoje. Ele é bastante interessante porque ele vai da criança ao idoso, né? O que a gente tem que acentuar mesmo é só a forma de praticar, né? Uma criança, ela pratica, ela brinca de uma maneira, ela se movimenta de um jeito, já o adulto, o jovem, o idoso, de outro. Então, dentro das intensidades, a gente vai fazendo pequenos movimentos e com ele vai aumentando ou não. E, a minha intensidade é diferente da sua, do meu avô, do papai, da mamãe, então cabe todo mundo. Vocês aproveitam muito os espaços, tudo que tem assim na zona urbana, nas praças, nos parques. É muita adaptação, né? Então a gente se adapta a todo tipo de ambiente. E como Fortaleza é uma metrópole assim, realmente urbana, né? A gente procura usar o máximo possível todos os ambientes que a gente encontra no meio do dia a dia, né? Escada, corrimão, a gente usa muitas praças, né? Até a região da orla, anfiteatros, então a gente usa realmente o máximo possível da arquitetura que a gente tem, né? Que é bem bacana. É uma forma de ocupar os espaços, ele é um esporte, ele é um estilo de vida. O que é o parkour? Realmente é um estilo de vida, assim, que é algo que agrega muito à vida da gente. A gente aprende muito a ter o respeito entre outros praticantes, a empatia, sabe? A comunicação. Eu mesmo era uma pessoa muito fechada e hoje em dia, por conta das entrevistas, por conta do parkour mesmo, né? Das apresentações que a gente fazia com o Parkour Fortaleza, a gente acaba se soltando mais e interagindo mais com as pessoas, sabe? Então fica fácil falar da nossa cultura, né? Do nosso esporte, que realmente é um estilo de vida. O principal ponto é a diversão. A gente treina porque quer, ninguém ainda não, né? Mas ninguém chega e acorda, vai treinar, né? Não, eu acordei, hoje eu vou treinar, hoje eu vou me exercitar, uma coisa que me faz bem, me deixa leve e é uma pura brincadeira. Verdade que você fez até propaganda de televisão? Com parkour. Já foi, através do parkour. E tem algumas coisas de artes marciais também. O que o parkour mistura, digamos assim? É realmente algo
bem expressivo do corpo, né? Então, como eu falei, o parkour vem de muitas culturas. Alguns praticantes vêm das artes marciais, como o taekwondo, da capoeira, vem do kung fu, sabe? Então a gente acaba interagindo de uma forma muito grande. Outros já vêm da dança, né? Propriamente do break, né? Tem muitos atletas que vêm do break, então a gente junta as artes, você entende? E acaba mesclando e transformando uma movimentação bem diferente, sabe? Da turma que treina com vocês, tem uma galera que já passou aí o ensinamento para o filho, já tem isso de pai para filho. A nova geração do parkour Fortaleza. Tem uma galera da antiga, né? Que já são pais e tem as crianças e mandam vídeos no nosso grupo do WhatsApp ensinando a criança a girar, a saltar, vai. Eu vou ser tio agora, né? E o meu sobrinho, ele tá para nascer lá para março. Quando nascer, mal começar, vai aprender a saltar, vai aprender porque isso é o quê? A literacia física. A gente aprende a se movimentar, a gente não vira transforma uma pessoa que é analfabeta, né? O cara vai para a escola, aprende matemática, vai somar durante a vida, português e a se mexer, né? O fato dele ser um esporte completamente assim urbano, você acha que chama mais as pessoas para vocês? Sim, com certeza. Isso leva até uma posição muito boa, porque chama a atenção de uma forma positiva, porque a gente está cuidando da nossa saúde, está cuidando do ambiente que a gente treina, a gente sempre mantém um espaço onde a gente treina limpo, né? Então a galera já se espelha naquilo, vê como praticar, aí quer aprender os mortal, né? Que a galera chama muita atenção, os mortal. Transformações que você viu nas pessoas que praticam o parkour, por exemplo, de vida, de mudanças de hábitos? A disciplina é algo assim que é muito vivo no parkour, então a gente aprende a ter esse discernimento, viver de uma forma mais leve, trabalhar a concentração. Algumas pessoas tinham alguns vícios, né? E acabou saindo desses vícios para se dedicar mais ao parkour. Então a gente tem é bastante forte, sabe? É a transformação que a gente tem através do parkour. Não só o parkour, mas várias artes, né? Quando a pessoa se envolve com a arte e se entrega àquela arte, ela acaba mudando, sabe, de vida. Então o parkour é mais uma arte que veio para beneficiar o ser humano. Parkour para você é? Para mim o parkour é uma honra, sabe? Eu honro poder acordar, treinar, me expressar fisicamente, né? Porque o parkour trabalha corpo, mente e espírito. Então a gente trabalha toda essa forma e para mim é essa junção. Eu tento honrar todas essas áreas. É meu estilo de vida, de treino, de pensamento, de como eu lido com meus desafios, meus conflitos e tendo a perspectiva de, se eu me esforçar, eu vou superar. Cidade para você é? Um playground. Meu lar. Massa. Muito obrigado e tamo junto. E já estamos de volta com o programa Urbanidade. Juazeiro do Norte é uma importante cidade da região do Cariri, que fica a 491 quilômetros de Fortaleza. E é diretamente de lá que recebemos o arquiteto Valdo Figueiredo para conversar sobre a importância das ações na área urbana da cidade e também para falar da paixão dele por Juazeiro. A entrevista de hoje vai nos levar para uma viagem à região do Cariri, mais precisamente Juazeiro do Norte. Eu converso com o arquiteto natural de lá da cidade, Valdo Figueiredo. Como vai? Tudo bem, Marina? Tudo jóia. Lembrando que a gente está aqui no estúdio, tomando todas as medidas de segurança, nossa equipe está de máscara e a gente está uma distância segura. Vamos começar falando de você, né? Por que você escolheu a arquitetura, né? Escolheu essa área? Olha, eu comecei a mostrar um pouco o dom para a arquitetura quando a gente se mudou lá de bairro e tinha umas casas muito bonitas nesse bairro novo e eu me peguei com em torno de 6, 7 anos de idade, desenhando essas casas e as pessoas que viam esses desenhos, elas identificavam de quem era a casa. Então eu comecei a entender que aquilo me fascinava mais do que outras coisas, o desenho, as cores. E na minha família já tinha casos da minha mãe, que era decoradora, fabricava móveis, né? Tinha uma fábrica de móveis. E então
foi natural, foi indo, eu fui descobrindo cada vez mais. No começo fiquei na dúvida se era engenharia ou arquitetura, mas foi arquitetura. Então agora vamos lá para Juazeiro do Norte, né? Não dá para não começar falando da questão do Padre Cícero, né? O Padre Cícero que leva muitos devotos para lá e acaba gerando um turismo religioso, vamos dizer assim, né? Como é que esse tipo de turismo influencia na dinâmica da cidade? Realmente na época de romaria é muito complicado porque a gente tem uma cidade que hoje tem 300 mil habitantes, em torno de 300 mil habitantes, e chega a comportar quase 2 milhões de pessoas em uma grande romaria. Então a infraestrutura ela fica muito complicada para atender essas pessoas. Mas a cidade ao longo do tempo, o romeiro também ele mudou muito a característica dele, até a gente está em extinção, os portos de arara não é mais permitido, né? Então os ranchos, as pessoas antigamente recebiam os romeiros na casa delas, né? Criavam uma estrutura. Então a cidade ela tem uns problemas de infraestrutura por conta disso, mas ao longo do tempo ela foi tentando se adaptar com pequenas pensões, com pequenos espaços para acolhimento do romeiro, que foram construídos pelo poder público, estacionamentos para os caminhões, para os ônibus, né, banheiros públicos também para que os romeiros pudessem utilizar, e há uma força-tarefa tanto do poder público quanto do privado nesse momento para que a cidade também não sofra muito por conta disso. Faz um panorama para a gente da arquitetura histórica entre Juazeiro e Fortaleza, né? Vamos fazer uma relação assim, o que difere uma da outra? A gente teve muita influência do Pernambuco, né? O Juazeiro está a poucos quilômetros, acho que a divisa com o Pernambuco está menos de 100 quilômetros, logo ali é Exu. Então a gente tem esse panorama da arquitetura do sertão, da arquitetura colonial, de paredes espessas para fugir um pouco do calor, mas com aberturas generosas também para a gente aproveitar a luz natural, os grandes beirais, né, as casas de eira e beira, né? A gente tem também os elementos arquitetônicos muito parecidos com Pernambuco, que são as moldurinhas nas janelas, né? Que também em Fortaleza veio também para cá. Só que em Fortaleza, por ser uma cidade de litoral, por ter materiais que inclusive tem que ser mais resistente à maresia, existe uma pequena diferença. Então quando eu vejo o início dessas construções em Juazeiro, a de Fortaleza, eu acho que o Juazeiro ele é mais a questão do sertão, da arquitetura do sertão, que procura se proteger muito do sol e das altas temperaturas, porque a gente lá não tem tanta brisa, que é essa eterna brisa aqui de Fortaleza, né? Quais os principais desafios que o crescimento da população e do comércio geram para a região? Juazeiro, ele é um polo de comércio, a gente tem cidades vizinhas, porque nós ficamos equidistantes das principais capitais do Nordeste, que é Recife, Maceió, Fortaleza, Aracaju. Então a gente tem todo esse interior desses estados que vão comprar no Juazeiro. Então a gente tem um problema de infraestrutura viária, por conta da quantidade de carros e topiques e ônibus que entram na cidade num final de semana para fazer compras. De certa forma, isso injeta muito dinheiro na região também, o que é muito bom para o crescimento. O Juazeiro tem um comércio muito grande, muito pungente por conta disso. Além da infraestrutura, tem a questão também da arrecadação, por conta que esse tipo de comércio ele é mais passivo de ser informal, né? Então a gente tem esse problema dessa fiscalização também por conta disso. Mas em contrapartida, a gente tem pessoas de várias regiões ali do Cariri que vão comprar e acabam ficando na cidade, montando comércio na cidade e tendo Juazeiro como a sua residência. E teria uma forma de melhorar isso, essa situação? Existe um projeto que não saiu do papel, mas que eu tive conhecimento, que eram criar bolsões de estacionamento para que essas pessoas que viessem comprar pudessem parar seus topics, parar seus ônibus, seus carros de frete e pudesse ter sistemas de micro-ônibus andando pela cidade para que essas pessoas pudessem se locomover pelo centro da cidade. Nós estamos com uma obra muito grande sendo concluída lá pelo governo do estado, que é o anel viário. Então vai permitir com que todo esse fluxo de caminhões mais pesados possam chegar à cidade sem entrar de fato no centro da cidade. Você esteve à frente de mudanças importantes na área urbana, né, de Juazeiro. Que mudanças foram essas e como elas reverberaram e reverberam, né, até hoje na vida
dos cidadãos de lá? A cidade ela é um órgão vivo, né? Um organismo vivo. Se você, por mais que você ache que você não vai alterar nada, se você mudar o fluxo de uma rua, você causa uma transformação naquela cidade que às vezes você não consegue prever. Na época que eu estive à frente de uma administração nessa questão de urbanismo, a gente tinha algumas áreas grandes residenciais lá que estavam com especulação imobiliária muito alta e precisavam se renovar por conta disso. A gente também, por conta de uma área de grandes universidades que foram se instalando na cidade, no outro lado desse bairro, essa área virou um corredor de fluxo. Então, havia uma necessidade de uma mudança de zoneamento. Então, nós pegamos duas grandes ruas que tem lá, que não tinham praticamente fluxo. Nós mudamos o zoneamento de apenas residencial para zonas mistas e começou a surgir ali comércio nessas duas vias, que eram mão dupla. Aí depois, com o aumento do tráfego, a gente transformou no binário, como foi feito aqui em Fortaleza, Dom Luiz e Santos Dumont, de mãos únicas, e desenvolveu toda essa região, aumentando o comércio, serviços, gerando emprego. E hoje, 6 anos depois, se você for lá, você não reconhece aquela zona, como a cidade carecia dessas alterações. Então, por mais que às vezes o poder público tente pegar aquela zona e dar incentivos para que as pessoas usem aquela zona de uma certa forma, a gente tem que entender o que é que a cidade de fato demanda para aquela zona. E nunca é de cima para baixo, sempre é da cidade para a administração. Valdo, obrigada por trazer esse pedacinho de Juazeiro para a gente, esse conhecimento dessa cidade maravilhosa. Eu que agradeço a oportunidade de vir falar um pouquinho aqui da minha região e quando quiserem, estou à vontade aqui para vir falar com vocês de novo. Obrigada. O descarte de resíduos sólidos é um dos grandes problemas gerados por nós, população das grandes cidades. A compostagem é uma maneira de minimizar e de reutilizar aquilo que viraria lixo. Em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, a compostagem já é uma realidade e também fonte de renda. Olha só. O Paulo Eduardo, mais conhecido como Polô, trabalha com meio ambiente desde 1997. Em 2010, percebeu que poderia gerar renda por meio da compostagem. Ele começou vendendo para residências e hoje já recebe pedidos de condomínios e empresas. O ambientalista também difunde a prática promovendo oficinas. O lixo é uma das maiores causas de impacto ambiental para a nossa sociedade. Ele pode poluir a água, o ar e o solo. E chamando a responsabilidade para a gente produz muito lixo, né? E eu vou conversar aqui com o Polô, que é agricultor, para saber uma opção para a gente minimizar esse impacto na nossa sociedade, no meio ambiente, né? Pensando em tudo. E é o Polô que vai explicar para a gente o que é essa solução, né? O que seria uma das soluções para minimizar o impacto que o lixo causa no nosso meio ambiente. Polô, o que é compostagem? Compostagem nada mais é do que todo o material que a gente pode colocar, desde poda ou material mesmo vindo do nosso alimento, do resto de alimento. E esse material ele vai entrar em decomposição e vai virar o composto. Por isso o nome compostagem. Então, decompor esses alimentos e transformar isso em um alimento rico para o solo é fazer um composto orgânico. Existem quantos tipos de compostagem? Existe a compostagem que nós chamamos de compostagem direta, que é aquela compostagem em que a gente trabalha o alimento a partir da utilização do sol, da utilização do vento e da utilização da água para decompor, né? E existe a decomposição a partir do uso de minhocas, né? Que aí você vai trabalhar um alimento um alimento para o solo bem mais qualificado, porque ele vai passar pelo gasto intestinal da minhoca. E aqui seria um exemplo, né, de compostagem. Isso aqui é uma composteira, tá sem as minhocas, né? Mas ela explica bem direitinho de como é que a gente pode fazer isso em casa. Que é muito importante essa utilização, porque as minhocas elas vão estar aqui, nesse espaço, e aqui vai sair um humus líquido, que seria, né, isso no aterro, no lixão, seria o que chamamos de churume, que seria o material mais nocivo para o meio ambiente. E já aqui ele vai sair um grande alimento para as plantas.
As minhocas vão fazer o trabalho dela aqui e vai ser colocado o resto de alimento de casa, o lixo doméstico. Esse lixo doméstico vai ser reaproveitado pelas minhocas e transformado em humus de minhoca, que também é um dos melhores adubos que nós temos hoje no mercado. Ele trabalha com minhocas gigantes africanas que, conforme nos contou, são o tipo que melhor se adapta ao clima tropical do Brasil. Desde 2010, você passou a trabalhar com isso e é a fonte de renda, né, sua e da sua família. Quais os resultados disso, né? O que você sente que contribuiu para minimizar o impacto no meio ambiente? Nós só trabalhamos com material reciclado, portanto, como a gente disse, isso aqui já são mais de 10 mil baldes reciclados, né? Tanto para uso da composteira, mas também para plantio. A gente planta também dentro dos baldes, né? Também nós fazemos a produção da terra vegetal, a produção da terra pronta, a produção de um composto orgânico e também a produção do humus de minhoca. Todo esse material aqui é feito aqui, tudo feito num trabalho da família, né? E a gente, com esse material, a gente já estamos tirando a renda. Nós temos hoje já, com os amigos que vão tendo acesso a esse material, a gente já produziu mais de 2.000. Se a gente trabalhar essa composteira em 2.000, se multiplicar isso em 2.000, né, e botar o ano, nós são 487 toneladas de resíduos orgânicos que iriam para aterros e lixões. Isso a gente está trabalhando durante o ano. Se a gente multiplicar isso por 10, né, seriam 4,8 mil toneladas, né, de material que a gente teria jogado. Então a gente pode dizer, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que está dando muito resultado. E a gente já está chegando agora com 2.000 já feitas dela e estamos pretendendo até fevereiro chegar em 2.500. Sim, e assim, só quem tem horta pode ter uma composteira? Qualquer pessoa pode ter uma composteira. Você pode usar numa plantinha qualquer, você pode utilizar em horta, né? E você pode também simplesmente ter só para o uso do lixo doméstico, para você não ter que estar jogando esse lixo doméstico para aterro e lixão. A gente percebeu que nessa pandemia teve muita gente que resolveu, né, cuidar de planta, mudando sua rotina, né, ficando mais em casa. Teve um aumento na procura? Essa pandemia ela veio a partir do maltrato ao meio ambiente, né? E se existe alguma coisa de boa dentro dessa pandemia tão maligna, é o fato de as pessoas terem se voltado para o lar, né? E o lar ter se transformado em verdadeiros quintais urbanos, esses quintais de produção ecológica. As pessoas estão produzindo seu próprio tomate, o seu próprio alface, o seu próprio cheiro verde, as suas ervas. E esse material aqui é uma forma de fazer sem agredir a natureza, sem jogar o material para lixão e ainda fazer isso a custo zero. O Urbanidade de hoje está no final, mas todos os nossos episódios estão no YouTube da TV Diário, confere lá. E os nossos encontros são aqui, às terças, quintas e sábados. Espero por você!